É verdade, é certo e sem erro. Absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou, e tudo deve a essa existência, e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O Sol é o seu pai, a Lua, sua mãe, assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio Sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério. E terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E é por isso que sou chamado de Tote, o Trismegistus, porque possui o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que disse da grande obra mestra alquímica, da grande obra mestra do Sol, aqui está dito e se encerra tudo. Consciência espiritual infinita. Eu sou o alquimista, escritor, consultor de empresas, consultor pessoal, numerologista, Alcides Mirado Filho, trazendo a vocês o programa Arte do Equilíbrio, falando de conhecimento, de mundo, de alquimia, de expansão total da consciência. Alquimia, a ciência do verbo. Ser ciente do que se diz, do que se vive, trabalhar dentro de um caminho da eternidade e da perfeição. Eu sou a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a luz. Eu sou a ressurreição e não o ressuscitado. Eu sou o pão e não eu serei suprido de pão. Eu sou a água e eu sou o vinho. Quando você é tal coisa, quando você vive, né, a pessoa fala, eu estou feliz. Não, eu sou feliz. Eu serei feliz. Não, eu sou feliz. Eu sou convicto de mim mesmo. A convicção é realmente a eterna ideia da perfeição. Porque você vive dentro de uma linha própria, de uma linha infinita, mas que não sai dela por nada, em nenhum milímetro. Como se fosse um trilho de trem. Saiu do trilho, a consequência é grande. Todo o nosso caminho é aumentar a nossa caldeira, é aumentar o vapor, aumentar a pressão, para que você ande cada vez mais, com mais bagagem, mais conhecimento, mais vagões, para que você percorra caminhos infinitos e para que você ande com maior velocidade, um pouco mais à frente de quem não busca, de quem não sabe lidar com o universo. E essa é a grande diferença que você vive. Porque por mais que as pessoas procurem te incomodar, procurem estar no seu caminho, não dominam o que você vive. Expansão total da consciência. Esteja sempre alerta para receber a orientação. Deus fala com você o tempo todo. O universo te avisa, o universo te cutuca, te mostra, e é você que tem que interpretar isso e dar atenção. Eu fico realmente muito contente com pessoas que eu falo apenas uma coisa, falam outra,
e vão crescendo na vida, vão adquirindo as suas coisas, vão caminhando, porque persistem no trabalho, no foco, na atividade, diminuem os comentários com os outros, começam a se calar cada vez mais. E aí sim, a vida começa a andar, a vida começa a acontecer. Experimente mudar a sua vida. Experimente mudar você. Experimente o bom, o belo e o grande. É você quem faz isso, não outra pessoa, mais ninguém. A satisfação de viver a experiência de pessoas crescendo, de pessoas conquistando, de pessoas andando, de pessoas eliminando o mal da sua vida, obliterando inexoravelmente, aniquilando, vivendo uma perfeição, trazendo um caminho limpo e dali para frente sem contaminação. É isso que esse conhecimento mostra. A consciência espiritual infinita. Porque vivemos num mundo infinito, vivemos dentro de um caminho infinito. É necessário que você cumpra todos os seus deveres internos e externos. Ou seja, cuide de você, dê atenção a você e que esteja atento, atenta ao externo. E aí a coisa começa a se encaixar e começa a andar. Porque o outro lado vai te cutucar por um período, depois desiste, porque vê que não tem acesso, não tem como te atingir, e as coisas começam a funcionar cada vez mais. Eu venci o mundo. De que forma? É o que eu digo sempre aos meus estudantes. Não temer a nada e não precisar de nada. Viver uma vida independente. Você cuida de você, você cuida das suas coisas, da sua vida e olha para o seu mundo. Independente se o outro faz ou não. Se o outro quer ou não. É você que faz o movimento. Nunca ter medo. O medo e a fé não andam juntos. Quem tem medo não tem fé. Qualquer medo que você tenha, o medo de engordar, o medo de ficar deprimido, o medo de ficar sem atividade profissional, o medo que o dinheiro acabe, o medo da doença, o medo da velhice, medos. Quem tem algum tipo de medo não tem fé. A fé e o medo não andam juntas. Quando você entra no caminho da sua fé, do crer absoluto, da convicção absoluta na sua propriedade, do que você vive, você habitou na sua fé. E aí sim, a coisa começa a mudar. Porque você crê. Porque você tem uma consciência que tudo funciona, que dá certo, que você anda. Se os outros gostam disso ou não, tanto faz. Mude. Veja o mundo diferente. Olhe um pouco mais para você. Cuide mais de você. Goste mais de você. Amai o próximo como a ti mesmo. E quem é mais próximo de você, a não ser você mesmo. Então comece a mudar essa visão. Comece a entender isso. Às vezes algumas pessoas criticam essa maneira de pensar. Por quê? Porque vê que quem começa a pensar diferente anda e ele mesmo não anda. Mas ele continua mantendo essa convicção. Que você está aqui para fazer pessoas felizes e assim por diante. Você tem que ajudar as pessoas a favorecer. Mas a primeira pessoa que tem que ser cuidada, tem que ser feliz é você. Se você não der atenção para você, como é que você pode cuidar do outro? Se você não cuidar da sua saúde, como é que você pode cuidar do outro? Se você adoecer antes. Então assim, você que tem que cuidar de você primeiro, para que você esteja sempre bem, para poder passar para o outro. Ninguém dá o que não tem. Ninguém. Se você não tem, como é que você pode dar ao outro? Como é que você pode passar alguma coisa para o outro se você não tem? Se você não sabe? Então procure cuidar de você, procure dar atenção a você, para que você cresça, para que você tenha a sua bagagem para poder oferecer ao outro também. Você crescendo, outros crescem. Se você não cresce, outros não crescem também.
É assim que a coisa funciona, é assim que a coisa é. Então a consciência espiritual é necessária para que você realmente mude a sua vida, para que você compreenda várias coisas e para que tudo passe a ter um sentido maior. Para que você descanse sempre na companhia de Deus, para que você sempre esteja eternamente grata por tudo, vivendo uma consciência espiritual, vivendo um caminho que tudo funciona, que tudo dá certo. A prova do pudim está em comê-lo e não em quem criou a receita. Quando você saboreia, você vai falar se aquilo é bom ou não. E não quem criou a receita. Alguém tem que criar isso mesmo. Então tudo vai de como você experimenta isso, de como aquilo vem para a sua vida. Então comece a saborear as coisas, a degustar, embora você goste ou não. O que você não gosta, você não come. O que você gosta, você saboreia. E assim por diante. Plantou, colheu. Não gostou, não come. Planta outro. Esse período entre você plantar uma coisa e outra, você pode ficar sem nada. Pode não ter o alimento. Pode não ter o que comer. Mas é um período. É um tempo, só que isso passa. É o período de você trocar as coisas, de você mudar, de você colocar uma vida nova no seu caminho e assim por diante. Toda adaptação, ela requer ajustes, paciência, determinação, foco. Você muda para uma casa nova, até se adaptar nela, caminhos, arrumar as coisas, tudo é assim. Você vai limpar uma casa, primeiro você desorganiza ela todinha, coloca tudo fora do lugar para poder limpar e organizar. Então tudo é feito sempre primeiro o contrário para que aquilo aconteça. Então quando uma coisa muito boa está chegando, alguma coisa muito estranha está acontecendo. Por isso que é necessário você agradecer e aceitar. E aí trabalhar para mudar. Dar atenção e buscar mudar as coisas. Comece a usar as ferramentas. Não coloque travas na sua vida. Comece a buscar. Comece a mudar. Não é isso? A mãe oferece uma comida à criança, ela fala, não quero. Ela diz, experimente. Experimente. Faça uma experiência na sua vida. Goste mais de você. Se dê um presente. É assim que você muda. E não reclamando, dizendo que não dá, que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não pode, que não consegue, que não é para você, que amanhã eu vejo isso, que depois eu faço, e assim por diante. Reclamar, minha gente, é a coisa mais fácil do mundo. Só que você retorna ao problema 2 vezes. Reclamar. Clamar 2 vezes o problema. Mude, esteja atento, atenta, é necessário para que as coisas comecem a se encaixar e comecem a trazer os grandes favorecimentos.